Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O Campeonato Brasileiro de Futebol começou em 1959. Desde seu início, os grandes times de fora da região Norte e Nordeste obtiveram muito mais visibilidade na elite do campeonato. Apesar do Bahia, da região Nordeste, ter levado o primeiro título do torneio, os times do Sudeste foram os que mais venceram até agora. Com 50 títulos do campeonato, a região Sudeste lidera a lista de campeões, seguidos pela região Sul, que obtém 7 troféus. A última vez que um time nordestino levantou o caneco foi em 1989. Já clubes do Norte e Centro-Oeste não possuem nenhum título do Campeonato Brasileiro da Série A. Neste ano, dos 20 times classificados para a Série A, apenas 3 eram do Nordeste. A região Centro-Oeste e Norte não tinham representantes. Fernando Campos é jornalista e comentarista do Esporte Interativo, um canal que recentemente tem dado espaço ao futebol nordestino. Ele fala da falta de investimento que existe em times nordestinos, mas expressa uma expectativa de mudança. Por muito tempo, o futebol brasileiro ficou muito marcado por uma divisão de investimento. A gente via investimento muito mais alto dentro dos clubes do eixo, principalmente do eixo Rio-São Paulo, por questão de visibilidade e por questão de um mercado consumidor superior às demais regiões do Brasil. E a gente também viu esse crescimento há muito tempo nos times do Sul e de Minas Gerais, né? Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio. Não dá para negar que ainda não existe um nivelamento, ainda não existe um equilíbrio nessa questão de representatividade, de poder de investimento entre clubes de Rio, São Paulo, Sul e Minas com clubes do Nordeste, mas eu vejo uma evolução muito grande nesse sentido. Fernando argumenta que a visibilidade do futebol nordestino só tende a crescer, assim como o investimento. Hoje, esses clubes estão na vitrine. Hoje, o Esporte Interativo, com diversas coberturas de Série C, de Série D, de estaduais do Nordeste, da própria Copa Verde e da Copa do Nordeste, está colocando esses clubes em outro patamar na questão dos holofotes. A partir do momento que você tem os holofotes em si, determinado clube passa a ser muito mais atrativo para o mercado. E é só consequência que clubes do Nordeste passem a ter um poder de investimento superior. A gente está vendo isso com o esporte, que tem jogadores de qualidade no seu grupo, cada vez mais um poder de investimento maior. O próprio Bahia, que tem um dos elencos mais caros aí da Série B, acaba de conseguir o acesso. Entrevistamos também o representante do Clube Remo, Glauber Mafra. Ele diz que além da falta de investimento, também há falta de apoio de televisão local. Que falta muito investimento da TV local, né, também, porque, por exemplo, aqui no Pará, num domingo que tem uma rodada do Campeonato Paraense, as emissoras preferem transmitir os jogos do Campeonato Carioca ou do Campeonato Paulista, sabe? Sendo que aqui as torcidas são apaixonadas. Então falta esse apoio da TV local também. Para Ronaldo Santos, assessor de imprensa do Paysandu, time da região norte que está disputando a Série B, existe uma grande diferença nas cotas distribuídas pelas emissoras de TV, o que contribui para a desigualdade. Vai muito do posicionamento da mídia. Se você vê o investimento, por exemplo, as cotas de TV que foi paga pela emissora responsável pela transmissão dos jogos da Série B neste ano, a maior cota era do Vasco da Gama, né, que era 6, 7 vezes superior da cota que o Paysandu recebeu. Então, por aí você já tem uma noção do investimento, né, do valor que é pago pela imagem do clube e dessa diferença gritante que existe entre os clubes que são do eixo para os clubes que não são do eixo, né? Então, às vezes só acaba ocorrendo essa desigualdade por conta da própria mídia. E, claro, financeiramente acaba tendo uma influência, né? Porque você ganhando um maior retorno financeiro, você tem uma oportunidade de fazer um time mais encorpado, né? Uma realidade maior, um investimento maior. Para Glauber, o formato do campeonato de pontos corridos prejudica os clubes que recebem menos investimentos. Nota-se que quando as equipes nordestinas foram campeãs, o campeonato ainda era mata-mata. Todo mundo cita o modelo de pontos corridos como o modelo mais justo, porque premia o clube, né, que teve o melhor desempenho durante todas as rodadas do campeonato. O time mais regular é o campeão, né, é o primeiro, que soma mais pontos. Porém, como pode ser justo se existe essa diferença de patrocínio, de cotas de TV, essa diferença de investimento? Os clubes do Norte e Nordeste, né,
chegavam sempre bem colocados nos campeonatos brasileiros quando era mata-mata. Tanto que o Sport e o Bahia foram campeões assim, no modelo mata-mata. Eu acho que esse modelo dá chances desses clubes se aproximarem dos clubes do eixo, né? Do eixo Rio-São Paulo, do sul do país também, de Minas, que são os clubes que estão monopolizando o futebol brasileiro. Já em número de torcedores, as regiões que não têm seus times representados no Campeonato Brasileiro acabam torcendo para os times do eixo Rio-São Paulo. Em 2013, um estudo divulgado pela Pluri Stocos Pesquisa e Licenciamento Esportivo mostrou que mais de 50% dos nordestinos torcem para times do Rio ou de São Paulo e que 22% deles torcem para o Flamengo. O representante do clube Remo aponta essa questão e define como uma herança maldita. Eu acho que assim, isso eu posso taxar como uma herança maldita que a gente sofreu da década de 80 e 90, né? E antes, na década de 70 também, etc. Que é quando foi o auge do futebol brasileiro, com diversos craques surgindo com seus clubes, como Pelé, Zico, etc. Então, foram as emissoras de TV faziam um marketing maior, uma divulgação maior para esses clubes da região sudeste. Virou algo cultural, principalmente aqui no norte, onde sempre foi o certo, sempre foi tu torcer por 3 times, o time daqui, de Belém, né? Um time de São Paulo e o Rio de Janeiro. Todo mundo tinha 3 times. Eu, por exemplo, né, me citando como exemplo, eu tenho um pai que sempre foi remista, flamenguista e santista. E o meu irmão sempre foi remista, corintiano e vascaíno. Ronaldo Santos, assessor do Paysandu, explica que o motivo do Norte e Nordeste terem tantos torcedores do eixo é histórico, mas aponta uma mudança nesse torcedor. Isso daí é um contexto cultural, né? Isso daí foi uma coisa que a própria mídia contribuiu, principalmente nos jogos transmitidos pelo rádio, na TV aberta, ali onde os torcedores daqui da região norte, nordeste, possuíam mais acesso a estes jogos que eram transmitidos na rádio e na TV do que para os jogos que eram realizados dentro da sua própria cidade. Houve uma mudança muito grande de um tempo para cá, né? Tanto que existe uma grande força aqui no estado de valorização dos times daqui da região. Hoje você vê muitos torcedores que torcem somente para o Paysandu. Está ocorrendo uma mudança, claro que não é uma mudança total, né? Mas é uma mudança que vai ocorrendo gradativamente e vem mudando um pouco essa realidade, né? Por fim, Fernando Campos, do Esporte Interativo, define o torcedor nordestino. O torcedor nordestino, ele é apaixonado como qualquer outro torcedor. O torcedor é passional, o torcedor ele quer vencer, o torcedor quer a equipe dele jogando bem, o torcedor quer sentir o orgulho dele. O que a gente vê no torcedor nordestino é uma gratidão muito forte por quem olhou para ele da maneira que ele sempre mereceu, quem valorizou o futebol nordestino. Muito bem, vamos aos tradicionais agradecimentos depois da locução do Leonardo Del Sante, agradecendo ao jornalista Fernando Campos, também ao assessor do Paysandu Ronaldo Santos e ao representante do clube do Remo, o Glauber Mafra. Conosco agora na mesa a Gabriela Brizotti, também a Camila que já fez a estreia dela outro dia aqui, né? A Camila Gabriele. E hoje temos uma estreia aqui no time do Observatório do Esporte, já no finalzinho do ano, mas temos a estreia do Vitor Soares. Quero começar justamente com você, Vitor. Fala um pouquinho aí das suas impressões a respeito dessa matéria. Você que ajudou na produção desse conteúdo. Um abraço para você. Abraço, Guilherme. Muito obrigado, gente, pelo espaço. Estou muito feliz de estar aqui. Realmente, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do formato do campeonato. Muito se discute se o campeonato de mata-mata é melhor ou não que o de pontos corridos, e um dos entrevistados falou sobre isso. E a questão que eu não tinha notado ainda sobre isso é de que o campeonato de mata-mata, ele não tem como fazer a emissora prever quem vai chegar até o final. O campeonato de pontos corridos, não. A emissora consegue saber todos os times que o time vai jogar até o final, entende? Então, por exemplo, é muito interessante no campeonato de pontos corridos que uma emissora pague mais direitos de transmissão pro Corinthians, pro Flamengo, porque ela sabe que ele vai chegar até o fim. E no mata-mata, não. Um dos entrevistados falou sobre isso, e é uma questão interessante, né, de se notar. Ele falou também que os times nordestinos que ganharam o campeonato ganharam antes do campeonato sem pontos corridos. Eu não acho que isso seja realmente tão importante, porque o campeonato de pontos corridos está há muito pouco tempo, né? Então, óbvio que é mais fácil um time ter ganhado antes do campeonato começar a 100 pontos corridos, no caso. No campeonato mata-mata, acho que iria dividir melhor os direitos de transmissão.
Outra coisa que eu notei também foi a questão das redes sociais. Outras empresas, o próprio jornalismo, ele está se apropriando das redes sociais para se tornar mais independente. E no caso dos clubes, chegar à torcida. É muito interessante para um clube de futebol a rede social no sentido de que ele pode chegar até os torcedores de uma maneira independente, entende? Ele pode criar uma identidade com o clube. E acho que o grande problema é esse, é criar uma identidade no torcedor nordestino com os clubes do seu estado, entende? Acho que isso é um problema que a rede social pode ajudar a sanar. Tá certo. Eu queria ouvir também a Gabriela Brizotti falasse a respeito, o Vitor citou aí a condição do calendário hoje em dia com o campeonato de pontos corridos. Qual a sua impressão a respeito desse tema também, Gabriela? Um abraço. Um abraço para você, Guilherme. Eu concordo também com o Vitor da questão do campeonato dos pontos corridos, mas o que eu queria falar mesmo, a falta de investimento tem a ver também com a TV. Como foi citado pelo nosso entrevistado Glauber, ele falou que a televisão, por exemplo, ela, em vez, por exemplo, no Nordeste e no Norte, ao invés dela focar em transmitir jogos do Paysandu, do Remo, ela vai transmitir jogos de quem? Do Vasco, do Flamengo, do Corinthians, que são times do eixo São Paulo-Rio. A falta de investimento da TV local, ela também influencia muito nisso, dos clubes terem dinheiro para investir ou não. Foi citado também, durante a entrevista, que há times da região Norte, por exemplo, o Tunaluso, que ele foi campeão da Série B, e hoje ele, por falta de investimento, por falta desse dinheiro, ele não se encontra nem... Se eu não me engano, ele tá na Série B do Campeonato Paraense. Tá fora do cenário nacional e tem dificuldades dentro do próprio estado, né? Exatamente. E eu achei legal também de fazer essa matéria, voltando, porque um dos entrevistados falou que ele achou muito interessante uma equipe de São Paulo falar a respeito desse assunto. Então eles acharam bastante interessante uma equipe de jornalismo daqui de São Paulo falar sobre eles se sentirem mais... Esse é o diferencial do Observatório do Esporte. Exatamente. Bom, a Gabriela falou a respeito da própria mídia local, nordestina, que dá muita ênfase aí pro eixo Rio-São Paulo, mas a gente tem uma representante nordestina aqui na mesa, eu guardei justamente aí pro final entre os alunos, né? Justamente a Camila Gabriele, que veio da onde, Camila? Qual cidade você nasceu e onde você morou lá no Nordeste? Então, eu nasci em Salvador, mas eu morava em Aracaju, morei 8 anos e aqui em São Paulo é mais ou menos 1 ano. Então, praticamente a minha vida toda eu morei lá. Então, dá para você dizer muito bem, né? Um pouquinho sobre isso. De como eles abordam lá a situação dos clubes locais. Queria que você falasse e tem propriedade para falar a respeito disso, né? Então, fazendo essa matéria... realmente eu parei para pensar como que o campeonato brasileiro representa o Brasil, por exemplo. Porque quando a gente ouve falar em campeonato brasileiro, a gente pensa que vai estar abordando todas as regiões, que todas as pessoas vão se sentir representadas. Mas, por exemplo, eu sou do Nordeste e, por exemplo, você vai ligar a TV para assistir uma TV aberta, por exemplo, assistir um jogo, você vai ver o Flamengo, o Corinthians, um Palmeiras, mas principalmente o Flamengo e o Corinthians, porque são as duas maiores torcidas do Nordeste. E tudo isso é uma questão de audiência, uma questão de investimento, uma questão de que vai dar retorno para a TV. Inclusive, o que a Gabi comentou sobre TV local não transmitir os jogos da sua própria cidade é porque essas TVs locais são filiais de grandes emissoras, então elas vão passar o que essas grandes emissoras mostram. E sobre essa questão de você não ver o time da sua cidade jogar, você acaba tendo uma falta de conhecimento sobre quem são os jogadores, quem são os técnicos, quais são os times, o que eles estão fazendo. Você não sabe mesmo, porque você não vai assistir. Alguns programas mais locais, eles vão anunciar, final de semana vai ter jogos de tal lugar contra tal interior, contra isso, aquilo. Mas você não vai assistir o jogo. E eu acho que o que falta é essa visão, é você ter essa visibilidade, é passar na televisão. Porque se você não passa, você vai sendo esquecido. Você tem que ser visto para que você ganhe uma audiência, para que você ganhe investimento, uma visibilidade. E foi isso que muitos dos nossos entrevistados comentaram, sobre essa questão de visão, de você ser visto, ser notado e realmente ser representado. Mas uma coisa que eu achei muito interessante também, por exemplo, o Fernando Campos, do Esporte Interativo, que inclusive é um canal que tem feito grandes coberturas para o futebol nordestino, como Copa do Nordeste, por exemplo, que tem mostrado mais, né, o futebol regional mesmo. Ele comentou que,
devido a essa visão, né, a você mostrar, muitos torcedores nordestinos têm torcido para os seus próprios times, unicamente para os seus próprios times lá do Nordeste. E eu acho que a questão aqui não é o nordestino não poder torcer para um time de São Paulo, para um time do Sul ou para um time de qualquer outro lugar, mas é você saber quem que tá jogando na sua cidade, é você realmente poder ligar a televisão e torcer porque é a sua cidade que tá ali, você cria um carinho, de fato, um amor pelo seu time, e eu acho que é isso que falta, é você ter essa visão. E uma coisa que a gente ouve muito falar e que eu ouvi bastante aqui é que não dá pra você mostrar o futebol nordestino, por exemplo, porque não vai ter investimento, porque não vai dar audiência, porque não vai ter retorno. E eu acho isso um grande preconceito, porque a gente tem que ver que o Brasil não é só Sudeste ou Sul, o Brasil são 5 regiões e elas 5 merecem ser mostradas. E claro, se o futebol do Sudeste é superior ao do Nordeste, é porque falta investimento. E a gente precisa dar mais essa visibilidade, essa voz para essas pessoas. Você pode dizer para que time você torce? Então, depois de tudo isso, eu queria falar que eu torço pro Corinthians. Porque... Então você depõe contra você mesmo. Duplamente. Exatamente. Porque... realmente, eu nunca vi um jogo da minha cidade. Nunca pro Bahia, Vitória, o Galícia em Salvador, por confiança. Mas eu acho, Zeca, que isso é um problema, que era um dos comentários que eu ia fazer. Se você não tem a visibilidade de um time regional, você não conhece, você não vai ter torcida. Mas então, eu vou denunciar todo mundo hoje aqui. O Leonardo Del Sante, que fez a locução dessa matéria, ele tem um descaramento de falar que torce Botafogo. Quando o Botafogo tá nas finais da Série C para subir para a Série B. Mas ele fica desfilando no camisa do Palmeiras, posta nas redes sociais, vou lá ser campeão, já volto com o Mas nós temos que defender aqui uma pessoa que, embora... Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse fenômeno que o Nordeste, do qual o Nordeste se ressente com relação ao Sul e Sudeste, é um pouco que hoje nós estamos passando, inclusive em São Paulo, com as ligas europeias. O Real Madrid e o Barcelona aparecem mais na televisão brasileira hoje do que até o Corinthians e o Flamengo. É mais fácil ter um torcedor do Real Madrid do que da Portuguesa. Todo final de semana nós sabemos que temos Real Madrid e Barcelona na televisão, mas não é sempre toda semana que vai ter o Corinthians e o Flamengo, né? E eu tenho uma experiência pessoal, eu estava em Bogotá, na Colômbia, num sábado, fui participar de um evento, e nesse sábado haveria Barcelona e Real Madrid. E havia um interesse multimediático, porque o James Rodrigues, atleta colombiano, o principal jogador da seleção, joga no Real Madrid. E o jogo foi transmitido nas TVs dos bares, restaurantes, né? O horário lá era por volta da 1 da tarde. E era uma coisa maluca, todo mundo parado para ver o Real Madrid e Barcelona porque tem um colombiano em campo, né? Então vejam que esse fenômeno do local contra o global, ele se repete em diferentes escalas, em diferentes lugares. Inclusive no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Todo interiorano torce pro time local e pro time da capital. Não, e aqui chega a ter... Só desculpa, Tuca, tirando algumas exceções, por exemplo, em Campinas é muito difícil. A Ponte Preta e o Guarani têm uma predominância sobre os times da capital. Sim. Né? Até porque eles disputam diretamente contra esses times grandes, né? Se o Thiago Pavini fizesse parte da equipe, diria que em Jaú tem mais torcedores do 15 do que do Palmeiras. Eu duvido, mas ele vai defender essa tese, né? Sim, sim. Não. E acho que essa questão do televisionamento, se a gente for um pouco mais atrás, para a década de 40 e 50, o Zeca pode me corrigir, quem fazia às vezes a televisão era a rádio. E a rádio também era nacional e transmitia os jogos do Eixo Rio de São Paulo. Basicamente então, do Rio. E por isso que justifica a enorme quantidade de torcedores do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo no Nordeste. Do Vasco da Gama, esqueci o time do Passei uma semana em Maceió no primeiro semestre e estava querendo assistir sim uma partida do futebol nordestino. A final do estadual lá era CRB e CSA. Simplesmente não consegui, porque no final de semana transmitiram Vasco da Gama e Botafogo, não que eu tenha achado ruim, até gostei porque sou vascaíno. Na quarta-feira à noite tinha jogo de clubes nordestinos pela Copa do Brasil. Eles optaram por transmitir na TV aberta Corinthians e Nacional de Montevidéu, o jogo da volta da fase oitavas de final da Libertadores, e no fim de semana seguinte, Botafogo e Vasco, novamente decisão do Campeonato Carioca. Então, a programação que eu tive lá da TV aberta, a mesma que eu teria aqui, com exceção, claro que aqui em São Paulo transmitiriam a partida decisiva do Campeonato Paulista, mas foi praticamente a mesma coisa. Bem, eu queria só comentar que isso acontece aqui, né? A gente está aqui em Bauru, quando o Noroeste estava disputando o Campeonato Paulista, da primeira divisão, era muito comum você ir ao estádio e a maioria das pessoas estavam torcendo para o visitante. Sim. O que é uma contradição, né? É difícil acontecer isso.
Então isso acontece em escala global. E também, para completar, falar que isso não acontece só no futebol, né? Acontece na maioria dos esportes. Então a gente também precisa ter esse olhar não só para o futebol, mas para os outros esportes. Volta e meia tentam fazer um time de basquete no Nordeste, um time de vôlei, e ver que não tem o apoio local. Então aí também falta um pouco, acho, desse investimento local, dos empresários locais, até em pensar que é uma possibilidade de dar visibilidade publicitária em termos nacionais, visibilidade nacional a sua marca, seu produto. Então falta criar um pouco essa cultura de utilizar o esporte, não que ele não seja utilizado, né, como publicidade ou para divulgação de marca, mas que outros estados, outras regiões aprendam, né, fazer isso. É lógico que é difícil brigar com essas empresas grandes que fazem isso, né? Mas, por exemplo, quantos times a Caixa patrocinou? Né? Talvez a maioria do campeonato brasileiro. A maioria do campeonato. Então, por que não tem um patrocínio ou um pool de patrocinadores que poderiam injetar dinheiro na Série B? Né, para tentar levantar e transformar isso numa forma de visibilidade no mercado específico que você tem interesse de crescer. Falta um pouco de formação, faltou aqui nosso amigo Ari Rocco, né, Zeca Marques, para falar um pouco dessa gestão das empresas, do marketing esportivo, que eu acho que tem mercado. Mas eu acho que o nordestino, em especial o torcedor do Bahia, pode ficar entusiasmado, né? O Bahia acaba de subir para a Série A, então disputará em 2017. O Bahia foi o primeiro campeão nacional, né? Vocês mencionaram na reportagem, há controvérsia sobre isso, em 1959, não é? Depois, em 1989, o Bahia é campeão, aí sim, brasileiro, não é? 88. Não foi 89? Então eu errei minhas contas aqui, Zeca Marques, que eu ia falar 80, porque eu ia falar 30 em 30 anos. Então em 29 anos o Bahia pode ser campeão. Então talvez em 2018, não é, o Bahia possa ser campeão nesse intervalo de 29 anos na sequência de um título e outro. E tem gente que defende ainda, numa ignorância danada, que o pessoal no Nordeste não dá tanta atenção assim pro futebol. É uma ignorância tremenda, até porque se a gente pegar aí decisões recentes da Copa do Nordeste, esse ano tivemos o Santa Cruz campeão, até conversava aqui com o Tuca em off, estádio absolutamente uma lotado, festa linda. E mesmo os times do eixo Rio-São Paulo, quando são punidos e tem que mandar as partidas fora de seu estado, eles procuram muitas vezes o Nordeste. Por quê? O público lá é bem superior quando um Flamengo vai jogar no Nordeste, quando um Corinthians vai jogar numa outra região, do que quando esses times jogam no Rio de Janeiro. Tem uma estratégia conhecida, velha estratégia já da CBF, sempre que a seleção brasileira está em crise, vai pro Nordeste, ela vai jogar no Nordeste. Não, mas a Fonte Nova sempre cheia em jogos do Bahia. O pessoal abraça, gosta mesmo. O estádio do Ceará também sempre cheio. Eu queria voltar a uma questão que nossos colegas aqui comentaram sobre a forma de disputa. O futebol talvez seja a única grande modalidade que tem campeonatos de pontos corridos, porque isso não acontece no vôlei, no tênis, no basquete. Quer dizer, não há campeonato de pontos corridos. O que me lembra agora é a Fórmula 1, que tem pontos corridos, quem soma mais pontos ao longo das provas. Mas aqui no Brasil, a Copa do Brasil já faz, às vezes, desse campeonato mata-mata. Então não faria sentido ter um campeonato brasileiro e uma Copa do Brasil com sistemas semelhantes, né? E o Campeonato Brasileiro passou a ser de pontos corridos também por interesse das televisões, que queriam ter uma programação fixa durante o calendário do ano para poder vender pacotes para o exterior. Isso foi um pouco tiro no pé, porque se não vai um time grande com chance de título até o final, isso desvaloriza um pouco o próprio produto, né? Se um time mediano está lá com chance de ser campeão, mas não é o que tem acontecido. Ultimamente, quem tem sido campeão brasileiro? Grandes clubes de grandes torcidas. Mas veja, se esse argumento valesse a disputa, os times do Nordeste seriam campeões da Copa do Brasil, o que também não tem acontecido, né? Está tudo se restringindo a esse eixo aqui do Sul-Sudeste. Tá, estou recebendo informação aqui do nosso diretor Fábio Fleury, Zeca, em uma pesquisa de 2010, do perfil do torcedor pernambucano, né? Então, qual a porcentagem de torcedores por equipe, né? Então, eu vou falar aqui só para a gente ter uma noção. 26,4% dos pernambucanos torcem para o Sport, 15,7% para o Santa Cruz, 8% para o Náutico, aí vem a surpresa, 6,8% para o Flamengo, 4,8% para o Corinthians, 3,8% para o Palmeiras, Carlão, 3,7% para o São Paulo, 1,6% para o Vasco da Gama e com 0,6% o glorioso Bode do Araripe, que ganha, que está na frente do Santos, Botafogo, Fluminense e Grêmio. Bode do Araripe? Bode do Araripe. Faltou dizer o Ibis aí, né? Faltou o Ibis.
Tá ok? Mas a gente nota. Mas o Fleury também veio aqui falar para mim, para lembrar de uma palestra que houve na Intercom em Manaus, em 2013, só que eu não me lembro quem foi o palestrante. E ele se mostrava muito indignado pelo fato de nordestinos não torcerem para os clubes locais. Sim. Né? E há um movimento em algumas cidades do Nordeste, algumas capitais, de valorizar a equipe local. Então, até de uma forma muito beligerante. Quem não adota um time local passa a ser um pouco alvo de um certo tipo de preconceito. Eu acho que as pessoas torcem para quem querem, para quem gostam de torcer. E não acho que é uma obrigação. Nasci aqui, tenho que torcer para um time daqui. Tá certo. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias, comentários de Zeca Marques, Tuca Américo e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem com Heitor Facini, Leonardo Guerino, Isaac Toledo, Gabriela Brizotti, Adriele Silva, Leonardo Del Sante, Tomás Garcia, André Magalhães, Camila Gabriele, Gustavo Lustosa e Vitor Soares. Direção Fábio Fleury. Produção técnica Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCF, o Grupo de Estudos de Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho de sempre e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.